Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre exercícios que eu estarei resolvendo da nossa apostila. A apostila do módulo 1, capítulo 1. Então, vocês podem ir lá, para quem ainda não acessou o site do CISPVS, onde se encontram os materiais didáticos, está lá nessa página do CISPVS. Para quem vai realizar o primeiro acesso, né, é só colocar o CPF e a senha também como CPF, ok? Então lá vocês vão encontrar no canto esquerdo da tela, né, uma aba de material didático. Clica lá que vocês vão encontrar o material didático, ok? Tem de todas as disciplinas, tem vídeos aulas e também nós temos as apostilas que nós vamos usar ao longo do curso. Então, por enquanto, eu estou resolvendo os exercícios do módulo 1, porque o primeiro vídeo que está disponível lá é do módulo 1. E toda sexta-feira nós teremos vídeos novos, tá ok? Lá nesse material didático, nessa aba do CISPVS, ok? Então não deixem de acessar. Bora lá então resolver alguns exercícios com vocês. Essa é a apostila, né, de física. Vamos lá. Eu escolhi alguns exercícios, tá? Os principais que eu achei mais assim, importante, tá ok? Questão 4, né? Dados vetores C e D representados, encontre graficamente os vetores resultantes das operações que se pede. Então, nós temos os vetores C e o vetor D, ok? Cada um com uma direção e sentido diferente. E a gente vai resolver a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A, está sendo pedido, né, a soma desses vetores. Mas antes de a gente fazer a soma, a gente precisa entender como é que se resolve, como é que se acha resultante de equações com vetores, tá? Com operações de vetores. Então, primeiro a gente tem que entender algumas características do vetor. O vetor, né, ele tem a sua origem, né, onde inicia o vetor, e tem o fim dele, né, que é a ponta do vetor, tá? É uma regra. Quando a gente for juntar os vetores, a gente só pode juntar ponta com origem, tá? Ponta com origem. Sempre, tá bom? Isso é uma regra. Anotem aí. Ponta com origem. Vamos lá. Questão A. Letra A, a gente quer a soma dos vetores. Como é a soma, nenhum vetor está negativo, quer dizer que o sentido deles permanecem como do original, tá? Quando a gente coloca o sinal de menos, por exemplo, na letra B tem menos D, né? C menos D. Quando a gente coloca o sinal de menos na frente do vetor, quer dizer que esse sinal de menos está invertendo o sentido. O sentido é para onde aponta, né? Como vocês viram no vídeo de aula. Então, a gente vai inverter o sentido do vetor. Só que aqui na letra A não tem nada de menos. Então, se mantém o sentido original do vetor. Então, a gente só vai pegar esses vetores e juntar a ponta com origem. Só isso, para achar essa resultante, tá ok? Juntamos a ponta com a origem. E aí, é só juntar de novo a ponta com a origem, tá? E o resultante vai começar lá na origem de C e terminar na ponta de D, tá? É assim que a gente vai sempre traçar resultante, partindo do início, né, até o fim, né? Como é lógica, entendeu? Do início até o fim. Início de quem? Início de C, que é o C é o único vetor que está disponibilizando o início ali, tá? A origem solta. Então, do início de C até a ponta de D. Vamos lá, então, para ver como é que fica. Né? Traçamos ali, juntando o início de C e finalizando na ponta, no fim de D, né? Tanto que a seta está apontando para o fim de D. Então, essa é a resultante, o vetor C mais D, ok? Vai apontar ali para o cantinho inferior direito, né? Então, esse vetor C mais D, ele inicia em C e termina em D. Letra B, ele quer C menos D. Menos D. Então, o D ele vai ter que trocar de sentido, porque está um sinal negativo na frente do D. O C não vai mudar nada, tá? Porque não tem nenhum sinal negativo na frente do C. Então, mantém o C como ele era no original. E o D, trocou de sentido.
O D no original ele apontava para baixo, no canto inferior da direita. Agora ele vai apontar para o sentido oposto, ok? Porque está menos D. Até troquei o sinal de D ali no desenho, tá ok? Agora é só juntar a ponta de um com a origem do outro. Tanto faz a ordem aqui, tá? Se você juntar a ponta de D com a origem de C ou a ponta de C com a origem de D, vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos lá, eu fiz assim, ó. Juntei a ponta de D com a origem de C. Agora é só traçar. Onde é que vai iniciar? Ali onde tem a origem solta ali, que é a origem de D e vai terminar na ponta de C, né? Então, o vetor C menos D fica assim, ó. Começa em D e termina em C, ok? Agora, questão C, vocês já vão saber mais fácil de fazer, né? Mais facilmente de fazer. Quem está negativo é o C, então o C vai trocar de sentido. O T tá ali, o D, perdão, tá ali na forma original. E agora o C vai trocar de sentido. O C originalmente era assim, né? Vamos trocar ele de sentido. Vai apontar para baixo agora. Então, menos C é assim. Agora é só juntar a ponta com a origem. Tem duas formas de fazer. Sempre tem duas formas de fazer, mas lembrando, vai dar sempre o mesmo resultado. Posso juntar a ponta de C com a origem de D ou a ponta de D com a origem de C. Tanto faz. Ó, juntando a ponta de menos C com a origem de D, ou então juntando a ponta de D com a origem do menos C. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Mas eu preferi fazer assim, ó, tá? Então, ó, D menos C, ok? Ficou assim, começa em menos C e termina em D. Olha só, letra B para letra C, elas têm algo em comum. C menos D não é praticamente a mesma coisa que D menos C? O valor vai ser o mesmo. A diferença é o sentido, né? Porque C menos D é o oposto de D menos C. Então, ó, olha só o resultado da letra B para a da letra C. São vetores na mesma direção, porém com sentidos opostos. São vetores de mesmo tamanho, mesmo tamanho significa mesmo valor, tá? Mais pra frente a gente vai entender melhor isso. Mas é mesmo tamanho, mesma direção, são iguaizinhos. A única diferença é que o da letra B aponta para cima e a da letra C aponta para baixo, ok? Porque realmente a resultante de B é oposto à resultante de C, ok? Beleza, vamos partir para a próxima questão. Então, lembrando, toda vez que aparecer um menos na frente do vetor, significa que o sentido dele está invertido, ok? Lembrando que o sentido é para onde aponta, a direção é o suporte de onde ele está caminhando, se é horizontal, vertical, diagonal, ok? Próxima questão. Uma força de 100 newtons faz um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal. Calcular os módulos da componente horizontal f de x e f de y. Consulte a tabela das funções trigonométricas dada anteriormente. Então, ele fala que uma força de 100 newtons faz um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal. Primeiro, antes da gente começar a iniciar, a gente tem que traçar a horizontal, né? A linha tracejada aí. Nós temos agora o suporte da horizontal, a direção horizontal, certo? Horizontal sempre deitada. E agora nós temos o vetor, que vale 100 newtons. A força F de 100 newtons. E que faz 30 graus com a horizontal. Então, se ele faz 30 graus com a horizontal, esse ângulo de 30 graus tem que estar colado com a linha da horizontal. Ah, mas professor, essa linha da horizontal sempre existe? Não, ela é imaginária. A gente é que tem que traçar essa linha da horizontal. Se fosse vertical, mesma coisa, traça a linha da vertical. Então, o próximo passo para a gente descobrir o f de x e f de y, a gente vai ter que traçar as coordenadas em x e y. Traçamos as coordenadas x e y, ok? Sistema básico de coordenadas. Agora, vamos lá, delimitar o final desse vetor projetado em x, né? Vai terminar ali na pontinha ali embaixo, e agora em y, vai terminar ali, ó, no eixo y. A gente fazendo isso, a gente está delimitando o limite do vetor f de x e f de y. Isso é importante, tá? Para quem está começando agora.
Vamos lá. O vetor f de x vai estar no eixo x, certo? Vai terminar ali onde nós delimitamos. E o vetor f de y, ali no eixo y. Ok. Vamos lá. Desse desenho, a gente consegue montar nesses três vetores, né? O f com seus componentes x e y, né? Conseguimos montar um triângulo. É só passar o f de y para o outro lado. Vamos lá. Agora vocês podem enxergar o triângulo. Agora a gente vai trabalhar a trigonometria, né, desse triângulozinho aí. Né, vamos ter que falar aqui de cossenos e seno. Né, o cosseno, né, a definição de cosseno vocês já sabem, só para relembrar, né, o cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente. Adjacente significa que está ao lado do ângulo, tá? Cateto adjacente ao ângulo, que está colado com o ângulo, sobre a hipotenusa. Nesse caso de cosseno de 30, quem vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 30? Quem está colado com ele? É o f de x, né? O f de y está do outro lado, ele é oposto, cateto oposto. E a nossa hipotenusa é o f, que é o preto, né? Então, cosseno de 30 só pode ser o quê? F de x sobre a hipotenusa, que é o nosso f. Agora é só passar esse f para o outro lado multiplicando, porque ele está aqui nesse lado direito dividindo com f de x. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Agora a gente só vai mexer matematicamente aqui na equação. Logo, f de x vai ser exatamente isso, né? F de x é f vezes cosseno de 30. Tá? Tudo isso saiu do conceito de cosseno. Mas vocês não precisam abrir o cosseno toda hora. É só lembrar, se está colado com o ângulo, então é F, que é a força principal, cosseno do ângulo, tá ok? F de x é F cosseno do ângulo. Mas quanto é que vale o cosseno de 30? Aí vem a tabela anterior que ele falou, tá? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, então só substituir o valor de F por 100, que ele vale 100, né? E o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Que vai dar esse resultado aí, como nós estamos vendo, 50 raiz de 3 newtons, porque a unidade de medida de força é em newtons. Bora lá então agora para o seno, né? Lembrando aí o conceito de seno, é cateto oposto ao ângulo, que eu já falei que nesse desenho é o f de y, o oposto é o que está na frente do ângulo, que não encosta no ângulo, mas está na parte de frente, né? No outro lado do ângulo. Cateto oposto ao ângulo, que é o nosso f de y, sobre a hipotenusa, que é o nosso f. Vamos lá então. Então, o seno de 30 só pode ser escrito dessa forma, né? Seno de 30 é f de y sobre f. Vamos reajeitar essa equação como fizemos na anterior. Então, f de y vai ser esse valor aí, né? Vai ser o f seno de 30. Só olhar a tabelinha, seno de 30 é meio, substituir os valores e achamos. Então, f de y é 50 newtons. Beleza? Vamos partir para outra questão. Ah, sim, eu deixei essa tabela aqui porque essa tabela está mais resumida. Ela é encontrada muito na internet também, tá? Tem alguns macetezinhos, mas eu não quero me ater agora nesses detalhes, tá bom? Mas vocês podem copiar para o caderno de vocês, ela é muito útil, vocês vão precisar muito dessa tabela. Próxima questão. Questão 6. Analise as alternativas abaixo e assinale, se verdadeiro ou falso, conforme o caso. Dois vetores de mesma direção têm o mesmo suporte? Toda vez que você for ler uma questão desse tipo, você se pergunta, sabe? Será que dois vetores de mesma direção têm o mesmo suporte? O que seria suporte aqui? Suporte é a base por onde o vetor tá se movendo, ok? Está apoiado, se movendo. Nem tudo que se move, né? Na verdade. Então, o suporte é a base por onde o vetor está apoiado, tá? Ok? Por exemplo, um suporte horizontal. Esse suporte poderia ser vertical? Poderia, tá ok? Então, um exemplo de um suporte horizontal. Dois vetores de mesma direção. Direção é a linha por onde ele se apoia. Então, horizontal, vertical, diagonal, ok? Então, nós temos dois vetores na horizontal, ok? Então, tem a mesma direção. A única coisa que eles não têm aqui é o quê? Eles estão apontando para lados diferentes. Então, apontar é sentido.
Então, eles têm sentidos opostos. Tem a mesma direção que é a direção horizontal, mas tem sentidos opostos. O vetor A tem sentido para a esquerda e o vetor B tem sentido para a direita, mas ambos têm a mesma direção, que é horizontal. Então, respondendo a pergunta, dois vetores de mesma direção como esses, A e B, têm sempre o mesmo suporte, que é a linha de apoio, essa linha imaginária? Sim, então, verdadeiro, ok? Letra B. Dois vetores de mesma direção têm o mesmo sentido? Como nós vimos aqui, eles têm a mesma direção, mas podem estar escritos em sentidos opostos. Então, aí você generaliza sempre o caso. Quando for esse tipo de questões, você tem que generalizar. Tipo, todos os vetores, é isso que ele quer dizer. Todos os vetores de mesma direção têm sempre o mesmo sentido? Não, eles podem ter a mesma direção em sentidos opostos. Então, falso. Letra C. Dois vetores de mesmo suporte têm mesma direção? Sim, nós estamos vendo aí nesse exemplo. O vetor A e B tem o mesmo suporte, mesma linha de apoio, né? E tem a mesma direção, direção horizontal. Então, verdadeiro, letra C. Letra D. Dois vetores de mesmo suporte têm sempre o mesmo sentido? Por exemplo, A e B. A e B têm o mesmo suporte, mesma linha de apoio, mas só que estão em sentidos opostos. Então é falso. Nem todos os vetores que têm mesmo suporte é a mesma coisa que direção. Então isso tem muito a ver com a letra B, né? Se tem mesmo suporte, tem mesma direção, mas quer dizer que tem mesmo sentido? Não, podem estar em sentidos opostos. Então, falso. E ficamos assim, questão 6, assim, dessa forma. Então, gente, a questão 7 eu vou deixar, a 7 e a 8, questão 8 eu vou deixar a questão para vocês tentarem fazer. A 7 já fiz aquela questão, a questão 4, né, que é o mesmo estilo da 7. Então, tentem fazer, ok? Ele quer essa questão tem duas partes, ele quer o vetor soma, A e B, e o vetor subtração, A menos B. Então, muita atenção, tentem fazer, podem me mandar pelo privado, ok? Depois de resolvida, beleza? E a questão 8, né? Um ônibus viaja a 108 km por hora, que é a sua velocidade, né? Km por hora. A gente vai ver isso com mais detalhe na próxima semana. Expresse sua velocidade em unidade do sistema internacional. Como vocês já viram, né? Provavelmente foi visto no vídeo aula, exposto no seu PVS. O Sistema Internacional de Unidades de Medidas é o sistema que é usado, são um padrão, né? Então, no SI, o padrão de velocidade, claro que a velocidade pode ser escrita tanto em quilômetros por hora e em metros por segundo, mas pelo SI, né, o padrão é usado em metros por segundo, tá ok? Então, ele quer que você passe essa velocidade de 108 km por hora para metros por segundo. Mas como é que se faz, Suelen? Simples assim, né? Esse gráficozinho, eu gosto muito de usar esse gráficozinho, né? Esse diagramazinho. Então, em metros por segundo para quilômetros por hora, né? A setinha vermelha. Então, você tem que multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir para 3,6. Por que 3,6? Porque você tem aí, em uma hora você tem 3.600 segundos e o quilômetro só tem 1.000. Aí você vai fazer essa conversão, vai encontrar o número 3,6, tá ok? Tentem fazer a questão 7 e a questão 8, claro, não fiquem só por isso, façam as outras questões também. Eu peguei as questões principais que eu achei que fosse dar mais trabalho para vocês e para a gente dar também esse ponto de partida, tá bom? Façam, me procurem no privado para tirar suas dúvidas, tá? Eu estou aqui para ajudá-los. E bom estudos para vocês. Um abraço.